de hoje vamos mostrar detalhes e curiosidades sobre a história do jornalismo impresso no Brasil. O surgimento da imprensa no Brasil se deu ao mesmo tempo em que a família real portuguesa chegou ao país, em 1808, e em 10 de setembro do mesmo ano surgiu o primeiro jornal do Brasil, o Gazeta do Rio de Janeiro. Um pouco antes da corte lançar seu jornal, Hipólito José da Costa, exilado em Londres, criava o primeiro jornal brasileiro fora do país, o Correio Brasiliense. O jornal era em língua portuguesa, editado mensalmente e sem restrições de assunto, porém, no início só era comercializado em Londres. Para chegar ao Brasil, vinha por meio de navios, levando até um mês para chegar em terras brasileiras. O Correio Brasiliense, ao contrário do Gazeta do Rio de Janeiro, foi criado para que pudesse haver questionamentos sobre a administração do Brasil na época. A Gazeta do Rio de Janeiro deixou de circular no Rio de Janeiro em 1822, quando houve a independência do Brasil, e o Correio Brasiliense é hoje editado em Brasília. Entre os jornais cariocas da época do Império, pode-se destacar a Gazeta de Notícias e O País, os maiores jornais de então. Outras publicações de importância foram o Diário de Notícias, o Correio do Povo, a Cidade do Rio, o Diário do Comércio, a Tribuna Liberal, o Jornal do Comércio e a Gazeta da Tarde. A construção de ferrovias e a implantação de linhas telégrafas facilitavam das informações chegarem mais rápidas às redações. Assim, já ficou possível das maiores cidades brasileiras receberem informações sobre acontecimentos do dia. Já na República Velha, surgiram jornais voltados para a classe operária e para as comunidades imigrantes, e também foram introduzidas máquinas de escrever nas redações de jornais. Nesta fase, surgiram novos títulos como O Globo e Monitor Mercantil. No Rio de Janeiro, a Folha da Noite, hoje a Folha de São Paulo e Gazeta Mercantil em São Paulo.
Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a imprensa começou a se modernizar e obteve condições de investir em novos equipamentos. As redações, além de terem jornalistas, passaram por um processo de profissionalização de parte administrativa e operacional. A morte do presidente Getúlio Vargas e a renúncia de Jânio Quadros, seguido pelo vice João Goulart, assumindo após a adoção do regime parlamentarista, foram fatos que contribuíram para que a imprensa brasileira tivesse destaque nesse período. Foi durante o governo de Juscelino Kubitschek que a liberdade de imprensa tomou conta das publicações impressas e a publicidade nos jornais cresceu, fazendo assim com que as empresas jornalísticas aumentassem seu faturamento. Com esse controle extremado, surgiu a imprensa alternativa, a qual era contra esse regime político e se manifestava através de textos críticos em relação à situação econômico-social do país. Três dos jornais mais importantes da época foram O Pasquim, Opinião e Movimento. Devido à censura ou à falta de suporte financeiro, os jornais alternativos não duraram muito tempo. Com a volta da democracia no Brasil, a partir de 1985 e com a Constituição de 1988, a liberdade de expressão da imprensa foi consolidada. A importância do jornalismo impresso fica evidente através de cobertura de eleições políticas, divulgação de denúncias de corrupção, notícias do dia e o poder de abranger um grande e variado público. Com a chegada de novas mídias, ocorreu investimento no setor técnico e editorial, fazendo assim com que surgissem as edições online de jornais existentes e também a transição de alguns, da versão impressa para somente a versão virtual.